pessoal, eu sou o Zizo do canal Lado B do Autismo e eu quero dar sequência a meus vídeos sobre pais autistas. Eu falei no vídeo anterior que a gente conhece, existe uma enorme comunidade de pais de autistas, mas pouca gente fala dos pais que são autistas, né? No primeiro vídeo eu comentei que existe uma enormidade de uma massa de pessoas autistas que nunca foram diagnosticadas, que agiram e viveram sem sequer saber que existia uma condição chamada autismo, uma condição neurológica, e levaram a vida do jeito que deu, né? E isso, obviamente, quando essas pessoas tiveram condição de ter filhos, isso impactou fortemente na vida dos filhos dessas pessoas, né? Eram pessoas que não sabiam, que agiam daquela maneira por causa de uma condição neurológica, e seus filhos neurotípicos ou atípicos também não faziam a menor ideia do porquê seu pai, sua mãe agiam dessa maneira, né? Tinham determinados comportamentos. E obviamente que essa ignorância de ambos os lados, eu não sei porque ajo dessa maneira e meu filho não sabe por que o pai age ou a mãe age dessa ou daquela maneira, obviamente que isso gera muita angústia e conflito e muitas vezes muito sofrimento de ambos os lados, né? Se a gente for pensar ainda em filhos autistas de pais autistas, né, aí o buraco é muito maior, porque ambos têm condições, apesar de ser a mesma condição, ambos têm dificuldade social, ambos têm dificuldade de expressão dos sentimentos, têm dificuldade de compreensão das dicas sociais. Então você imagina, se nenhum dos dois sequer suspeita que é autista, você imagina como esse relacionamento vai ficar, né? E vocês falam, mas isso aconteceu milhares e milhares de vezes e ainda acontece, com a diferença. Hoje nós temos informação a respeito do autismo. Até 30 anos atrás, ninguém sabia, 40 anos atrás, ninguém suspeitava. Como eu disse no vídeo anterior, eu tenho uma suspeita de que meu pai pudesse ser autista, mas ele já faleceu, eu não tenho como estabelecer, porque ele não tinha diagnóstico, nada disso. Agora eu sei, eu tenho meu diagnóstico, então eu posso dizer, é muito complicado. Eu tinha uma visão completamente diferente de quem era aquela pessoa antes de eu ter o meu diagnóstico. Por quê? Por causa dessa ignorância. Se eu não sabia da condição dele e não sabia sequer da minha, a minha interpretação de mundo, ela ficava totalmente distorcida por eu ter uma condição neurológica que eu ignorava. Então tudo que eu enxergava no mundo era obviamente influenciado pelo meu cérebro autista, mas sem eu saber que eu tinha essa distorção. É como se eu fosse a vida inteira muito míope e não soubesse que era míope. Então para mim o mundo é embaçado, né? Agora, no momento que eu tenho um diagnóstico, ponho um óculos, eu falo, nossa, o mundo é completamente diferente daquilo que eu via. Eu ouço muito autista falando e muita queixa dessa questão de relacionamento com pai e com mãe, e acho que falta um pouco a gente colocar essa lente nossa de correção, vamos dizer assim, de compreensão. Por quê? Porque nós temos muitos pais, e na história da nossa vida, pais, avós, enfim, pessoas mais velhas que ignoravam a existência dessa condição. Tinham essa condição, mas ignoravam que isso existia. Viviam sem saber por que agiam e por que se comportavam de determinada maneira. Então, pais autistas com filhos autistas, a relação fica um pouco mais complicada. É claro que hoje em dia, com todo o grau de informação que a gente tem, o adulto autista tem condição de fazer esse meio campo de todas essas nossas dificuldades, mas lembrando, a gente continua autista, então em algum momento é óbvio que a nossa condição vai se impor e a gente talvez não consiga, como que eu posso dizer, não consiga superar isso. Lembra um Dia dos Pais,
Minha filha trouxe uma cartinha, super, cartinha não, uma cartona para mim, tá, super bonita, e eu tenho pelo menos muita dificuldade de expressar a emoção, ainda mais se aquilo é muito emocionante para mim. Eu li a carta, falei, nossa, que bonita e tal. E ela ficou muito triste comigo por causa da minha reação. Naquela época eu não sabia que eu era autista ainda, não tinha diagnóstico. Então eu não consegui dar nenhuma explicação para ela. E ela passou muito tempo magoada pela minha reação indiferente na cabeça dela. E só depois do meu diagnóstico que um dia ela pôde tocar nesse assunto e falar que ela tinha ficado muito triste pela minha reação. E eu falando, filha, foi a coisa mais linda aquela carta e tal. Mas como eu não tinha conhecimento, eu achei linda, me emocionei, mas não expressei. E aí ficou, vamos dizer assim, esse mal entendido. Isso certamente aconteceu infinitas vezes num passado, ou mesmo hoje, com pessoas que não têm o diagnóstico.